Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast e a maior parceira da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vascaíno aposta lá na Betfair, quem não é vascaíno também pode apostar lá. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, tá? Não vai aí se comprometer, isso não é renda extra, é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço Podcast. Agora vamos pro corte. E aí, Caio, eu queria te fazer uma pergunta. Eu já te vi jogando tanto profissionalmente como te vi jogando já pelada. E eu já ouvi alguns relatos de quando você e o Thales eram mais novos, que inclusive você se destacava até mais do que ele. Eu já vi o teu irmão dando entrevista falando que meio que a referência dele era você. A galera acabou tendo a imagem de vocês no profissional, a galera acabou, gostando um pouco mais do Thales, mas eu já ouvi esses relatos de que quando mais novos você se destacava até mais do que teu irmão, mas eu nunca ouvi você falando disso. Isso procede, não procede? Como é que era essa resenha quando vocês ainda eram da base? Cara, procede sim, até porque eu sou 3 anos mais velho, né? Eu sou de 99, o Thales de 2002, então quando eu começo a me destacar ali com 13 para 14 anos, o Thales ainda tinha 9, 10 anos, né? Então ele ainda estava caminhando, maturando assim. Então eu já me destacava um pouco mais, né, nesse sentido, por ser um pouco mais velho. E de fato, isso é uma verdade. A gente, por essa diferença de idade, eu já consegui trilhar um caminho ali mais cedo. Acabou que com 16 ele já estava no profissional, ele maturou muito rápido, acabou atropelando esse processo todo aí. Mas, de fato, nessa época aí eu já me destacava, todo mundo já falava mais o meu nome, um pouco menos do dele. Mas, continuando a caminhada do Thales, ele foi bem e está trilhando os caminhos dele aí, está bem, graças a Deus. A gente já ouviu o Thales e chamou muita atenção a entrevista que ele dá no Corinthians, contando ali a importância que o Vasco teve na vida dele. A tua mãe vai pra coletiva e é uma cena muito emocionante que rodou o Brasil todo dele chorando, mal conseguindo falar, e a tua mãe vai lá dar um abraço nele. Mas eu nunca ouvi você falando sobre. É a mesma família? É mãe, pai, irmão? Cara, conta um pouco pra gente do bastidor de vocês, de família, que eu já ouvi o Thales falando, mas eu queria ouvir de você. Sim. Como é que foi a infância de vocês? Como é que vocês chegam ao Vasco? Como é que você, Caio, chega ao Vasco? Vocês entraram no Vasco junto? Você entrou primeiro e ele foi contratado depois? Conta um pouquinho desse teu início na base do Vasco e um pouco da tua infância. Cara, então, eu vim da comunidade, né? Eu nasci na Nova Holanda. Minha mãe é nascida e criada na Nova Holanda. Quando eu fiz 3 anos, minha mãe fica grávida do Thales e se vê num momento difícil, né, de uma decisão ali de sair da comunidade. Aí nós viemos morar em Jacarepaguá. E aí foi onde tudo começou ali pra gente. Meu irmão nasce, né? Eu cresço naquele local e foi um local de muita oportunidade pra gente, né? Porque tinha escolinha tanto de salão quanto de campo ali, posso dizer terrão, né? E foi a nossa escola onde a gente aprendeu, onde a gente cresceu. E ali chegando no Vasco, né, cara, eu cheguei com 12 anos no Vasco, né? O Thales chegou um pouco mais cedo, eu jogava no Madureira antes. Uhum. Eu jogava campo no Madureira com 11 anos, e aí o meu irmão chega com 9, né, no Vasco. E no final do ano eu joguei alguns jogos, né, pela categoria de cima do Madureira, e aí quando eu viro o segundo ano de sub-13, com 12 para 13 anos, eu recebo o convite do Vasco, do Ricardo Lopes. Desde já eu agradecer Ricardo Lopes pela oportunidade de fazer um teste no Vasco, mas aí eu não tinha conseguido tirar todos os documentos, né? Naquela época, eletrocardiograma, né? Aquelas coisas todas. E aí não me aceitaram de prontidão no campo. E aí eu vou pro salão porque só o atestado médico eu podia jogar salão. E eu tinha jogado salão no Mackenzie quando eu era mais novo, então para mim foi a mais fácil a adaptação. Então eu chego para jogar no salão e com 2 meses de salão eu já estava já no campo, não precisei nem fazer teste, já fui direto pro elenco porque eles já tinham visto o potencial em mim ali do futsal, né? E eu vim do Madureira como meia na época, né? Mas como no salão eu era pivô, gostava naquela coisa toda de segurar a bola, né? E eles precisavam de alguém nessa posição, com essas características na época no sub-13, né? Então eu já cheguei no campo já como atacante e trilhei meus caminhos ali pelas categorias de base até chegar ao profissional. E eu queria voltar nessa parte mais específica de família mesmo de vocês e da importância que o clube acaba tendo muitas das vezes cedo na vida dos atletas, até mesmo com cunho social.
o Thales relata que muitas das vezes a refeição dele era o Vasco, né? E tem um momento que ele deixa de morar com a família e passa a ficar morando no próprio Vasco. Você nessa época também morava no Vasco? Ou foi só o Thales que ficou e você ficava indo e voltando para casa? Não, nós dois. Na verdade, a minha mãe, a gente morava em Jacarepaguá e ela não conseguia levar a gente, trazer, então muito cedo a gente se virou, né? E realmente em casa, minha mãe nessa época já era caixa de mercado, né? Então ela não tinha como estar com a gente o dia inteiro e muitas vezes a gente pulava assim refeição porque não tinha essa condição. E o Vasco foi de fato alguém que supriu nossas necessidades por muito tempo, porque a gente chegava muito cedo, né, para treinar, almoçava no clube, tomava café, almoçava, estudava no clube, jantava e ia para casa só para dormir. Então, assim, de alguém que talvez tinha almoço e janta, passou a ter 4 refeições por dia, que não era algo rotineiro, né? Não era algo que realmente acontecia todos os dias. Então, assim, o Vasco, cara, para nós, em todos os sentidos, foi uma bênção na nossa vida. Eu sou grato demais pela instituição, até hoje, onde eu posso passar, eu falo bem do Vasco, porque eu tenho uma gratidão enorme por tudo que ele fez por mim, não só na carreira do futebol, mas como cidadão, como pessoa, por educação, né? Eu me formei na escola do Vasco, então, cara, eu sou muito honrado, né? Muito grato pela instituição, pelo que o Vasco fez por nós. E aí, queria te perguntar, tem alguma história, algum bastidor que você pode contar desse período aí de alojamento, de morar no clube? Tem algum jogador, de repente, que vocês eram amigos, alguma travessura que vocês fizeram no clube? Enfim, alguma história legal do Complexo de São Januário que você tem na cabeça? Cara, então, a gente ficava muito no colégio na época, né? E na época o Vasco, quando o horário do recreio ali, a gente era mais novo, eles liberavam. Quem estudou no colégio do Vasco vai saber disso. Eles liberavam por 20 minutos a galera sair do colégio. E muitas vezes, muita gente saía e não voltava mais. Mas a gente tinha um costume sim de voltar. Só que teve um dia que um amigo nosso, Magno, né, jogava muito futsal. A galera da geração 99 vai lembrar dele, Maguinho. A gente foi pro China, né? Tinha um China ali na Barreira, acho que você vai lembrar, bem ali na praça. E ele falou para um amigo nosso, né? Ofereceu um lanche para ele. E aí esse amigo nosso foi e falou, pô, tu paga para mim? Ele, não, pô, pode pegar, pagou aí. Aí ele pegou, né, o salgado, aí daqui a pouco o moleque vai lá e, pô, me vê um refresco também? Aí ele esperou o moleque dar a primeira bicada, aí ele fala, cara, o suco eu não falei que eu ia pagar não, era só o salgado. Ele, que isso, Magno? Não, então manda voltar. E aí o China falou, não volta mais não. Aí falou, eu não vou pagar não. Beleza, passou. Na hora de pedir a conta, o Magno paga dele, vira as costas e vai embora. Esse amigo nosso, ele fica desesperado. E ele começa a correr atrás do Magno e sai sem pagar, né? E a gente volta pro colégio, rindo, todo mundo contando a história. A professora começa a aula pós-recreio, daqui a pouco a porta bate. Quem tava dentro da sala? O China. Ele foi dentro do colégio do Vasco. Aquilo parou o colégio, todo mundo queria saber. E o pior de tudo, a gente ainda ganhou uma advertência por esse dia, foi muito engraçado. Acho que se o Magno estiver vendo aí, ele vai lembrar desse dia. Mas a gente foi lá depois, pagou, deu tudo certo. Mas foi uma resenha legal naquele dia. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita dessa moral, se inscreve aí no canal. Novos episódios vão ao ar entre 1 e 2 vezes por semana. E os cortes estão aqui no canal todos os dias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Dá essa moral, se inscreva aí no canal. E até o próximo episódio, ou próximo corte.